Oi, boa noite, gente. A gente vai apresentar sobre áreas de superfície planas. Meu nome é Dandara. Maria. Leonardo. Vitória. E a gente vai começar. Antes de falar sobre as áreas e tudo mais, eu quero falar sobre unidade de medida. Unidade de medida, tudo que a gente pode pegar para medir, como o nome próprio já diz. Tempo, espaço, temperatura, distância, e aí quantificar em matéria, é isso. Por exemplo, a gente utiliza quilograma para medir peso, Celsius para medir temperatura, e no caso a gente vai entrar agora com metro e metro quadrado. Metro e seus derivados, centímetros, quilômetro e tudo mais. Metro quadrado, a gente tem que... Quando a gente multiplica, por exemplo, 2 vezes 2, dá a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? Se eu multiplicasse banana vezes banana, seria banana ao quadrado. Então, quando eu multiplico metro vezes metro, tem metro quadrado, tá bom? O que pode ser considerado unidade de medida? Tudo. Eu posso medir o espaço com o meu palmo, com o meu chinelo, com uma garrafinha, com uma fita, com uma régua, qualquer coisa. Do quadro, a gente pode medir com metros, centímetros ou pela quantidade de quadrados que tem isso daqui. Exatamente. Se eu considerar, por exemplo, aqui, esse espaço aqui, e que cada quadradinho tem 1 metro, eu vou ter 2 metros aqui, tá bom? Tá, e o que é muito interessante quando a gente começa a falar de área é enxergar a área como um acúmulo de segmentos, né, de medidas. Se puder passar talvez por fileira. Por fileira? Pode ser, conforme for ter. Vamos lá. E aí... Tá. Se a gente pegar esse segmento e empilhar ele, sempre um em cima do outro, até chegar num determinado, pode ser tanto, a gente vai ver que esse acúmulo de segmentos vai se dar pela altura, beleza? E a medida desse segmento vai ser a base. É daí que a gente chega na área de um paralelogramo como sendo base vezes a altura. Ah, é verdade. Esqueci. A gente... Fala, pode falar. A gente trouxe algumas coisas para vocês usarem como medida para medir, por exemplo, a gente tem alguns menores, umas fitinhas assim, você pode usar para medir o tamanho da cadeira, o tamanho da mesa. A ideia seria agrupar a classe, né, talvez em grupos de 5, e pegar objetos que eles usem no cotidiano, ou pedir para eles trazerem objetos de casa, ou mesmo da sala de aula, e pedir para eles medirem um determinado espaço na sala de aula mesmo. E a gente até queria trazer essa atividade para vocês, mas eu acho que o tempo não vai dar muito certo. E a ideia, né, assim, cada grupo usaria um objeto diferente, né, e obviamente chegariam em resultados diferentes, mas isso pouco importa. O que importaria seria a metodologia que os alunos estariam usando de, ou, dependendo do objeto, agrupar mesmo dentro daquele espaço que eles estariam medindo, ou fazer essa coisa da base vezes a altura. Que a ideia não seria chegar ao resultado final, mas fazer eles desenvolverem isso de o que eu posso utilizar como medida, o que eu posso medir. Desenvolver esse pensamento neles. Bom, na maioria dos livros de ensino fundamental, muitas vezes os paralelogramas são representados por essa imagem no de início, e não por um retângulo reto de 90 graus. Só que dessa forma é um pouco mais difícil da criança ver que a área se dá pela base vezes a altura, né? Porque está inclinado e tal. Então a gente pode tracejar a altura aqui. Aí a gente vai transferir esse triângulo da esquerda para a direita, né? Assim.
assim, transformando ele num retângulo, que aí fica mais fácil de visualizar, que seria a base vezes a altura. Aí ia ficar mais fácil de visualizar a fórmula. Outra coisa que a gente pode deduzir também é a fórmula do triângulo. Por exemplo, se a gente tem um retângulo aqui e a gente traçar uma diagonal entre as duas pontas, a gente tem que cada triângulo seria metade da área do retângulo. Então a gente teria que o triângulo seria base vezes altura sobre 2, que é a fórmula dos triângulos que a gente tem. E é interessante mostrar aqui também, no exemplo desse triângulo, é que qualquer triângulo que você forme aqui dentro, que use isso daqui como base, se você mexer esse vértice por qualquer ponto desse segmento aqui, você vai ter um triângulo de mesma área, que às vezes não é tão visível assim. Vou mostrar aqui, por exemplo, esse triângulo aqui tem a mesma área do que aquele triângulo. Às vezes não fica tão óbvio se você olhando a árvore. Sei lá, às vezes esse daqui parece um pouco maior, não sei. Depende muito de quem olha. Às vezes esse daqui parece um pouco maior. Mas qualquer triângulo que você formar, usando isso aqui como base, qualquer ponto desse segmento como vértice, você vai ter a mesma área. E você pode mostrar isso porque a base continua a mesma coisa e a altura continua a mesma coisa. Então, se você usar eles na fórmula, você vai ter a mesma área como resultado. Para além disso, a gente pode usar também trapézios a partir do retângulo, pra gente descobrir, a partir do triângulo, para a gente descobrir a área de um trapézio. Deixa eu pegar. Não, a gente troca reversa. Bota o Vitor pra... Esse trapézio aqui, por enquanto não usar fórmulas, como você pode dividir esse trapézio em figuras que a gente já sabe calcular a fórmula? Você pode tentar, sei lá, separar ele em um quadrado e 2 triângulos menores. Ok, é um jeito de pensar. Quadrado. Você pode também pensar em dividir esse trapézio em 2 triângulos. Você pode formar um triângulo aqui e o outro que se formou automático aqui, tendo um deles com essa base aqui e essa altura, e outro com essa base e a mesma altura, porque os dois estão indo de uma base a outra do trapézio. E aí, você sabendo o tamanho dessa base e a altura, você consegue calcular a área do trapézio. Tá. Para que eu vou querer saber isso? Bom, você vai fazer uma obra em casa e você quer, por exemplo, trocar o piso da casa. Você vai ter que calcular isso em metros quadrados. Por exemplo, esse tablado aqui é um formato retangular, então é um pouco mais simples. Você só vai pegar o tamanho, o comprimento dele aqui e esse outro comprimento aqui para você calcular a área de quanto você vai precisar de piso. Mas se você começar a fazer, sei lá, um telhado, por exemplo, pode ser mais inclinado, um pouco torto, um telhado triangular, você vai ter que saber calcular a área de quantas telhas de forma diferente, não só retangular. Então, isso é interessante também. Outras aplicações que você pode ter. Eu acho que assim, isso não é tão aplicável para crianças. Sim. Né? Então, assim, talvez passar uma atividade que, sei lá, você quer colocar uma mesa no seu quarto e seu quarto é muito pequeno, você quer saber exatamente qual o tamanho da mesa que você vai colocar no seu quarto. Você quer trocar de cama, sua mãe vai te dar uma cama nova, você quer saber se vai caber, vai precisar trocar o armário de lugar. Exemplos mais cotidianos. Fala da fórmula. Porque assim, é só para chegar lá. Aí aqui você vai ter a base maior, o trapézio, e aqui uma base menor. A altura vai ser a mesma, essa altura. Então você vai calcular a área desse triângulo aqui, vai ser base vezes a altura sobre 2, essa base maior. Esse outro triângulo, você vai ter a base menor vezes
a mesma altura, que é essa altura aqui. É a mesma altura. Vezes a altura sobre 2. Só que a gente normalmente não apresenta a fórmula assim, uma coisa maior. A gente normalmente coloca a altura em evidência, que é a mesma coisa que vai ficar, que você tem nos dois termos. Então você vai colocar a base maior mais a base menor, multiplicado pela altura. E se você abrir essa distributiva, você vai cair exatamente nisso daqui. E é importante mostrar como é que chega nas coisas, né? Porque eu, pelo menos, quando aprendi isso, foi base, vezes altura e se vira. É. E esses dias eu estava dando uma aula para uma menina e a matéria era volume. Né? E na parte, tinha uma parte para calcular volume de esfera. E aí, em todos os outros sólidos, a apostila do colégio mostrava como é que chegava na fórmula, né? Mas na parte da esfera falava que envolviam cálculos muito difíceis e que não daria, tipo assim, em outras palavras que eles não entenderiam. Então, toma a fórmula e faz aí. Eu achei isso um absurdo tão grande, porque assim, beleza, pode ser que não entendam de onde vem aquilo, mas aí não bota. Né? Não bota para a criança gravar aquilo e aplicar de forma mecanizada sem saber o que está acontecendo ali. Né? É isso, né? Tem mais alguma coisa? Assim, essa atividade assim, ficou com um tempo menor do que a gente esperava, porque essa atividade de pegar coisas para medir que ocuparia mais tempo. Só que a gente achou melhor tirar porque com medo de pegar tempo dos outros. Tá. E aí seria bom tipo, pegar esses exemplos que a gente citou só falando para usar como exercício, para fazer para a turma. Assim, eu acho que apresentar aqui, assim, Essa parte de exercício. fica uma coisa muito, pelo menos do que a gente assistiu, fica uma coisa muito cansativa, assim, tipo, a gente já sabe que... Perguntas? Sim. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, para fazer alguns comentários. Entendi a proposta, a motivação da proposta. Eu acho que é importante que a Maria falou que às vezes você dá uma coisa para o aluno aprender mecanizado, é melhor não dar. Porque aí tu não contribui em nada, só ele decorar a fórmula de volume de uma esfera, o que vai adiantar? Mas aí algumas observações. Primeiro, tem que ter alguns cuidados, eu acho. A Dandara falou, o que pode ser unidade? Pode ser qualquer coisa, tem que ser cuidado. Porque tem os padrões, né? Porque, por exemplo, inclusive no material que vocês descobriram, eu achei que ficou um pouco confuso, assim, se o objetivo era para vocês medirem área ou comprimento. Entendeu? Porque, então, qualquer coisa no seguinte sentido, que as coisas lineares podem ser usadas como unidade para medir comprimento e as coisas... exatamente, entendeu? Então ali, por exemplo, tem coisas que podem confundir, assim, por exemplo, você dá aquela fitinha, a ideia é que ela seja uma unidade para medir comprimento. Ela tem uma espessura, você pode... Entendeu? Vocês podem discutir isso com a turma. Se é uma unidade para medir o quê? Você pode esquecer da espessura e usar o comprimento. Essa seria a ideia. Estava até discutindo, lembrando uma das últimas apresentações, que vocês até comentaram aquele coisa da massinha para representar o bidimensional, que acaba tendo uma altura ali, isso pode acabar confundindo mais o aluno. Assim, que não é para não usar, mas é só tem que ter esse cuidado numa eventual pergunta do aluno. A gente está até pensando assim, coisas bidimensionais da nossa vida. Assim, a gente vive num mundo tridimensional, então a gente não consegue pegar uma coisa bidimensional para mostrar. Sim, pois é, mas isso, então, acho que essa é uma discussão interessante, que a matemática sempre tem uma abstração em relação ao mundo concreto, né? Sim. Que é aquela coisa, quando você desenha um negócio no quadro, nunca é um ponto, nunca é uma reta. Entendeu? Quer falar alguma coisa? Tá.
E outra coisa também, ainda nessa discussão sobre unidade, que aí eu acho que é uma coisa bacana dentro dessa proposta, que vocês poderiam ter feito, é justamente relacionar unidade de comprimento com unidade de área. Que é, na verdade, uma coisa que não é muito discutida, mas é assim que você chega às fórmulas. Então, aquela parada do barbante, eu acho que é bacana, mas é legal também fazer a cobertura com quadradinhos. Entendeu? O que foi? É porque a gente ia falar disso. Tá. Então, essa cobertura com quadradinhos é ela que leva a essas fórmulas. Por quê? Esse quadradinho, você poderia usar um retângulo como unidade de área, pode usar um triângulo como unidade de área. Só que o quadradinho, ele é como se fosse assim, uma unidade de área natural associada a uma unidade de comprimento. Então, essas fórmulas, na verdade, elas estabelecem relações entre medidas de área e medidas de comprimento. Ou seja, você expressa uma medida de área em função de medidas de comprimento. Você escreve área igual a base vezes a altura. E o que faz essa relação possível é uma relação entre as unidades. Entendeu? Então, por exemplo, quando você fala área do retângulo, por exemplo, é base vezes a altura, o que essa fórmula diz? Como vocês falaram, tem toda a razão, essas fórmulas são jogadas, certo? Mas qual é o significado dessa fórmula? Área, base vezes a altura. Ela diz o seguinte: se a unidade de comprimento cabe A vezes no lado, certo? Aquele E, B vezes no outro, então o quadrado cabe A vezes B vezes no retângulo. Se a gente tem uma área de, sei lá, 9 metros quadrados, quer dizer que eu tenho 9 quadradinhos de 1 metro. Isso, exatamente. Você tem, por exemplo, 3 por 3. Então você tem, quando cabe 3 vezes aqui, então o quadrado gerado por aquele lado cabe. Essa é uma discussão que acho que caberia dentro dessa proposta, porque essa relação que dá sentido às fórmulas. Quer dizer, as fórmulas vêm dessa relação. Eu acho que justamente o buraco que tem na educação básica é que as fórmulas são jogadas sem que essa relação seja explorada. Entendeu? Então, na verdade, medir é quantos cabe, certo? Então, todas essas fórmulas, elas relacionam quantas vezes o quadrado cabe na superfície em função de quantas vezes o segmento cabe nas medidas lineares. Entendeu? Beleza? O que mais? Os alunos têm alguma consideração? Por que vocês não fizeram a escolha, desistiram, né, de usar essa cobertura com quadradinhos? Na verdade, eu esqueci. Ah, vocês iam? A gente estava comentando antes. Tá. Teve até uma coisa que eu esqueci de comentar, que foi que eu não consegui achar de novo para colocar no slide. Foi uma notícia que saiu num site americano que era tipo, mostrando, nossa, olha esse buraco que foi causado numa estrada com a largura de 17 máquinas de lavar. Aí eu, por que você não usa tipo, metros para facilitar? Tipo, máquina de lavar tem tamanhos diferentes. Então, foi uma coisa que eu não consegui achar para colocar. Eles usam qualquer coisa menos o sistema métrico. E outra coisa também, eu lembrei. Que esse trabalho de dar para a turma medir coisas com várias unidades diferentes é bem importante, assim, bacana esse trabalho, acho que é legal. Só que aí uma coisa que vocês não falaram também é legal, ao fazer esse trabalho, relacionar-se, claro que eles vão achar valores diferentes, entendeu? Beleza? Mas não é um valor qualquer, existe uma relação entre esses valores. Porque, por exemplo, trabalhar percepções, tipo assim, quanto menor a unidade, maior o valor da medida. Entendeu? Ou então também uma coisa que é legal você me lembrou da aula de vetores, que a gente falou isso? Aula de cálculo? Mas eu não dei aula de cálculo para vocês. Deu sim. 2.1. É integral. 2.2. Verdade. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Inclusive 2.2 para ser professor. Mas não vou lá vetores, né? Olha só, então, fazer esse tipo de discussão. Inclusive uma coisa que acho que a gente deve ter falado lá, provavelmente, que é tipo assim,
você pedir para medir uma parada enorme, tipo essa sala com um palito de fósforo. Aí você pode trabalhar uma estratégia que é você pegar uma parada maior, medir o palito, aquilo com um palito de fósforo, ou seja, e medir, entendeu? Trabalhar a relação entre unidades. Entendeu? Quer dizer, eu acho que era legal vocês terem comentado também que esse trabalho de dar várias coisas para as pessoas medirem é legal, mas ele tem que ter uma amarração também, quer dizer, ele pode ser explorado nesse sentido. Esqueci dessa aula de cálculo. Tá, o que mais? Mais alguma coisa?